Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Carolina Machuca, eu sou estudante da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e nesse semestre eu estou prestando apoio ao corpo docente junto ao professor Marcos Brown na disciplina de Física 2. E por aqui a gente vai resolver exercícios relacionados a ondas, movimentos harmônicos e termodinâmica, além das nossas aulas de Google Colab sobre montagem de gráficos, sobre a ferramenta também. Então, bora lá para a aula de hoje! Passada a semana de provas, nós voltamos à normalidade dos nossos vídeos e nessa aula 4 nós vamos abordar diferença de fase entre funções e vamos plotar o gráfico dela. Então vamos ver o que nós vamos abordar nessa aula. Primeiro a gente vai conversar sobre o que é a diferença de fase entre ondas e fazer o passo a passo desse gráfico da diferença entre as funções de onda. Então, para começar revisando, nós precisamos lembrar que uma onda senoidal pode ser entendida como um movimento circular que se propaga ao longo de um eixo. Então, para a gente ver graficamente, ela vai ter essa cara aqui. E a gente pode representar uma distância ou um tempo a partir disso, caso nós escrevemos comportamento de onda. E a nossa diferença de fase, o que é? É quando nós temos duas ondas de mesma frequência e mesma amplitude A, começando os seus ciclos no grau 0. Ou seja, a partir da mesma referência, elas têm as mesmas características, mas vão variar em sua fase. E essa diferença de fase a gente consegue observar no argumento da nossa função seno. Então, conforme varia a nossa fase, a nossa senoide vai se movimentar dessa forma que a gente vê na imagem. Sabendo disso, a gente pode ir para o nosso passo a passo de como nós vamos fazer o nosso gráfico no Colab. Então, como sempre, o primeiro passo vai ser importar o NumPy e o Matplotlib PyPlot. E como a gente já conversou, o NumPy ele é uma ampla coleção de funções, tipos e serviços que atendem a uma grande variedade de necessidades na programação. E o Matplotlib PyPlot é um módulo, ou seja, ele é um arquivo de código da biblioteca Matplotlib. Então, importamos NumPy e Matplotlib PyPlot, nós vamos para a função linspace, que também já conversamos na outra aula. Se você não assistiu o vídeo anterior, então assiste, que eu explico mais detalhadamente essa função. E nós vamos usar ela para indicar o range do nosso arranjo. Então, temos nosso ponto inicial, o nosso ponto final, a quantidade de elementos, endpoint ali só para incluir os valores dos limites na nossa análise. E com a função linspace apropriadamente chamada, nós vamos definir a função seno. Nós vamos chamar ela a partir do NumPy. No exemplo que a gente está vendo aqui, ele usou um número que não é inteiro, mas na montagem do gráfico não vai fazer diferença, você pode usar o número que você quiser. E a nossa função seno vai sempre ter esse NP antes, que é para indicar que é uma função do NumPy. Feito isso, nós vamos somar ao nosso argumento um outro valor para visualizar essa diferença de fase. E a nossa função seno1, e notem que a única diferença é ali que a gente adicionou uma constante de fase. Tendo essas duas funções, a gente consegue daí observar no gráfico como que é o comportamento de diferença de fase. Depois disso, é só chamar a função GCA, que vem do inglês Get Current Axis, que significa obter eixos atuais. Como nós estamos ali tratando de dois eixos, nós usamos ela para que seja feita uma corrente, ou seja, uma alça nesses eixos ativos, beleza? E a sintaxe dela é desse jeito, esse PL que nós estamos usando ali. E esse PL aqui do exemplo ele é de PyLab, mas no nosso exemplo prático nós vamos nos manter só no Matplotlib, beleza? E por fim, como nós já sabemos, nós vamos fazer a plotagem dos nossos eixos em X, de forma que nós vamos obter um gráfico no final com essa carinha aqui. Então, revisado o que é a diferença de fase entre ondas e discutido o nosso passo a passo, nós vamos finalmente para a nossa prática. E para começar a nossa prática, nós vamos começar importando o NumPy e o Matplotlib. O Colab ele permite que você não importe toda vez que vai fazer um gráfico, mas eu vou fazer aqui por questão didática, para a gente assimilar direito. Então, começamos com o import NumPy as NP e o nosso querido Matplotlib PyPlot como PLT. E a gente já conversou na aula passada também que esse as aqui é o nosso aliás. É o apelido do nosso pacote e do nosso módulo. Próximo passo, já começamos com a função linspace, que vamos definir o nosso x np.linspace, abre parênteses, e ele vai partir do ponto zero, porque como nós conversamos, nós estamos falando de diferença de fase entre ondas que partem de uma mesma referência. Então, 0 até π, sempre colocando o np na frente para indicar que é do NumPy, a quantidade de pontos, 256, e vamos incluir também os limites desse arranjo, com o endpoint igual a true. E agora é só chamar as nossas funções senos. Então, vai ser seno igual a np.sun
E aqui associado ao x nós podemos colocar um número de onda qualquer. Hoje eu vou pôr o 2, então fica 2x. E agora é só adicionar ao nosso arranjo o valor que nós queremos que tenha de diferença de fase a onda. Então nós vamos observar aqui o deslocamento da nossa senoide, que vai ser 0,6. O ponto aqui a gente usa como vírgula. Shift Enter para executar o nosso código. Agora nós vamos usar o GCA, que é o Get Current Axis, que é a novidade da aula. Então, colocamos aqui o nosso AX igual plt.gca e só o parênteses. E vejam que se a gente executar aqui, ele já vai dar os nossos eixos cartesianos aqui. E por fim, é só plotar a nossa função seno em x. Então, nós colocamos o x, o nosso S, que representa a primeira função seno que a gente fez. Agora, plotagem, só que dessa vez vai ser da função seno 1 em x. Só executar, que nós vamos ter o nosso gráfico aqui, que demonstra a diferença de fase entre duas ondas. Beleza, pessoal? Essa é a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai continuar discutindo sobre interferência de ondas. Então, até a próxima e tchau, tchau!